Olá, meu nome é Flávia Nascimento, eu sou atriz, professora de teatro, contadora de histórias e possuo um trabalho específico na área de educação física com psicomotricidade para bebês. E é por isso que eu estou aqui hoje, para ministrar uma oficina de contação de histórias voltadas para os pais fazerem com os filhos em casa. Tudo isso através de materiais que vocês podem ter em casa e ainda por cima estimular o desenvolvimento dos bebês. Essa oficina é destinada a crianças de 0 a 3 anos. Mas se você tem alguma criança de outra faixa etária, nada impede também que você tire bastante proveito dessa oficina. Porque o meu objetivo aqui é lhe dar uma gama de ideias, tanto de atividades como materiais de fácil acesso, e adequá-los à faixa etária e também à faixa de desenvolvimento que o seu bebê esteja. E se você tem um bebê ainda muito pequenininho, pode estar se perguntando, mas para que contar histórias para uma criança tão pequenininha? Será que ele vai entender o que eu estou falando? Bom, há estudos que comprovam que é importante ler ou contar histórias para as crianças desde a barriga, porque ali é quando eles ainda estão conhecendo as nossas vozes. Contar histórias estimula a emoção, a entonação, o vínculo. Outra preocupação corriqueira que pode ser a sua. Será que meu filho vai ficar paradinho escutando? Será que ele vai prestar atenção? Será que ele vai entender? O objetivo dos contos sensoriais é que seu filho seja o principal da história. Ele vai participar, ele vai interagir, ele vai ter experiências. E ele pode até muitas vezes modificar a história, o que não tem menor problema. O mais importante é que ele interaja com você. A gente vai estreitar esse vínculo e ainda estimular o seu desenvolvimento. Nunca subestime o poder de uma história. Ela pode ajudar na comunicação com o seu filho, a passar alguma mensagem ou algum ensinamento de maneira lúdica, sem nada ser imposto. A gente precisa saber duas coisas sobre o desenvolvimento dos bebês. A primeira é que eles reconhecem o mundo através dos sentidos. E a segunda é que eles se comunicam através da brincadeira. É preciso respeitar isso e também utilizar isso a nosso favor, a favor da nossa comunicação e relação com eles. Nos últimos anos eu tenho desenvolvido técnicas e ferramentas para crianças na primeira infância, especialmente para crianças de 0 a 3 anos. Uma vez que crianças nos seus primeiros anos de vida necessitam de linguagens específicas, que respeite seu modo de compreensão e que seja adequada ao seu interesse. A primeira infância pode ser considerada a fase mais importante do desenvolvimento do ser humano, porque é quando a criança está conhecendo a si, o outro e todo mundo ao seu redor. Nós, como pais, devemos ter a consciência que nós somos os principais responsáveis por oferecer possibilidades para as crianças se desenvolverem. Por isso que é muito importante a gente colocar as crianças no chão na primeira fase, para elas terem a liberdade de conhecerem o seu corpo. Crianças que aprendem a engatinhar, a andar, precisam dessa liberdade. Porque senão não serão elas que estarão comandando o seu desenvolvimento. Será a gente que muitas vezes vai estar atrasando e atrapalhando esse desenvolvimento. Primeira lição para quem conta história, seja contador profissional, seja professor, seja pai ou mãe. A gente precisa gostar da história. Eu escolhi uma história que eu gosto muito, que é a Chapeuzinho Vermelho, e também por ser um clássico que eu tenho certeza que você conhece. Então vai ser mais fácil para a gente construir junto essa história. Não é à toa que as crianças precisam tatear, pegar, apertar, puxar e muitas vezes colocar as coisas na boca. Porque é assim que elas descobrem o mundo, assim que elas aguçam os seus sentidos. Por isso que é muito importante que os pais ofereçam elementos, texturas diferentes.
E a gente vai ver uma atividade que trabalha justamente isso na história que a gente vai contar. E é sempre importante, quando orienta alguém num trabalho psicomotor com as crianças, que a gente tenha que deixar a criança livre, à vontade, que ela comande a brincadeira, mas também isso não significa que a gente tenha que afrouxar também na segurança. Nós pais também somos responsáveis, os principais responsáveis pela segurança das crianças. Então sempre estar em alerta, porque crianças nessa fase colocam as coisas na boca, então a gente não pode deixar objetos que seja perigoso engolir. Caso haja contato com esses objetos, é importante que a gente oriente as crianças. Não assuste elas em primeiro momento. Eu fazia isso muito com a minha filha. Sempre quando ela pegava alguma coisa, eu já fazia, ai, não coloca isso na boca. E isso fazia com que ela escondesse e não queria me entregar. Depois eu mudei a minha tática e aí sempre quando ela achava alguma coisa que eu ficava com medo dela colocar na boca ou ela ia colocar na boca naquele momento, eu já pedia, me dá aqui, olha que legal, deixa a mamãe ver, coloca na mão dela. Isso com o tempo, ela foi pegando as coisas, tudo que ela achava no chão, algum cisquinho, ela dava na minha mão, porque ela achou interessante essa brincadeira. Comprovando assim a comunicação brincante que as crianças têm. Então é importante que a gente dê essa possibilidade, que elas tenham contato, mas também que isso seja mediado com segurança, com atenção. E a segunda dica para a gente contar uma boa história, além da gente gostar, a gente também precisa de um local adequado. Pode ser um cantinho na sua sala, no seu quarto. É importante que seja no chão. Você pode colocar um tapete, um tecido, algo que seja confortável para você e para o bebê. E que tal que toda vez que você contar a história, você eleja esse cantinho como o cantinho da história? Eu já falei aqui sobre o benefício de contar histórias. Há um outro benefício muito importante chamado raciocínio lógico. Entre outras coisas, ele ajuda a entender a passagem de tempo. Muitas vezes as crianças têm esse primeiro contato com a passagem de tempo através das histórias. E é importante que a gente que vai contar histórias tenha isso pontuado. Por exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho, a pontuação dessa passagem de tempo ela acontece através dos cenários. O começo da história acontece lá na casa da mãe, onde ela entrega a cesta para Chapeuzinho. O meio da história é o caminho que ela vai percorrer na floresta e encontrar com o lobo. E o final é quando ela chega lá na casa da vovó e tudo acontece. A gente tem que ter isso pontuado para não perder o fio da meada. Mas o que vai acontecer entre esse meio tempo, isso quem vai determinar, mais uma vez, é a criança. Sempre vai ser ela que vai determinar. Porque ela pode se interessar pelas atividades, as brincadeiras do começo da história. E ali ela vai querer ficar um tempão. E assim pode acontecer também no meio ou no final. Ela pode mudar a história a qualquer momento. Se a sua criança já fala, então, ela pode inventar qualquer coisa nessa história. Eu já contei a Chapeuzinho Vermelho várias vezes para minha filha. E teve um momento que a Chapeuzinho, ela se rebelou contra o lobo. Ela pegou a personagem da Chapeuzinho e saiu correndo atrás do lobo. Ela falou para mim, corre lobo! E aí eu entrei também na brincadeira e saí correndo. E assim a gente ficou brincando de pique-pega. E assim finalizou a nossa história naquele dia. E isso pode acontecer muito bacana. A linguagem que a gente está utilizando aqui em questão se chama narrativa brincante. Porque, na verdade, tudo não passa de uma grande brincadeira, utilizando a história como uma ferramenta. É diferente do meu trabalho como contadora de histórias para uma plateia, que eu tenho uma relação diferente, eu tenho um tempo determinado para a história começar e terminar, eu já tenho de antemão as atividades, como elas podem acontecer. Ou então com uma professora na sala de aula que também tem o seu tempo certinho de começar e terminar a sua aula. Aqui a gente não tem essa obrigatoriedade. A criança que vai comandar mais uma vez. Então isso tudo vai depender. A história pode ser curta, ela pode se estender durante o dia, ela pode acontecer em etapas. O começo dela pode ser em um dia, o meio no outro, o final no outro. Ou então você pode repetir ela várias vezes durante a semana. As crianças adoram repetição, principalmente das coisas que elas gostam.
Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o desenvolvimento dos bebês, falamos também o que a gente precisa para contar uma história, a gente vai começar a confeccionar e separar os nossos materiais e entender melhor as nossas atividades. Eu vou começar pelos personagens principais da história. Você vai escolher esses materiais, esses bichinhos ou brinquedos de acordo, logicamente, com a sua história. Por exemplo, tem uma história que eu conto para minha filha que eu gosto muito de utilizar esse sapo. Mas às vezes também eu utilizo essa bolinha que a gente chama de objeto inanimado. E em desenhos animados, livros, sempre o verde é uma referência da cor do sapo. Então eu utilizo esse recurso para fingir que essa bolinha, para brincar que essa bolinha é um sapo. E minha filha super curte. Ainda mais que a bolinha pula, às vezes também ela faz isso com o corpo, então ela transfere o personagem para ela mesma, então ela faz o barulho do sapo, ela pula, ela brinca com a bolinha. Tudo isso faz que fique mais dinâmico e também ela trabalha a imaginação, a criatividade. Eu particularmente curto muito utilizar esse tipo de recurso. Para Chapeuzinho Vermelho, que é a nossa história em questão, eu decidi utilizar materiais recicláveis. E isso você pode criar várias coisas. Eu tenho aqui uma tampinha de achocolatado e também um palitinho de sorvete que eu colei aqui. Fiz no papel um desenho comum, pintei com lápis de cor, muito simples de fazer e colei nas minhas tampinhas. Fiz todos os personagens da historinha da Chapeuzinho Vermelho. Tem a Chapeuzinho Vermelho, aí eu aproveitei a cor da tampa também para fazer a touquinha dela, a vovó, o caçador, a mãe e o lobo. O lobo eu utilizei também uma dinâmica que eu super curti. Aqui tem a carinha do lobo normal, quando ele encontra com a Chapeuzinho, e aqui quando ele se disfarça de vovó. Isso dá uma dinâmica para a história, fica bem divertido. Outra coisa que os bebês também adoram é fantoche. Tudo que se mexe ou faz barulho, eles curtem muito. E aqui eu tenho uma sugestão de um fantoche, que já está todo desconstruído porque estava na mão da minha filha, já arrancou o olho. O olhinho eu fiz com a própria tampinha, da caixa de leite. Olha só, era uma caixa de leite, eu cortei aqui em volta, as 3 partes, só deixei essa, e vira um fantoche, que você pode criar muita coisa. Eu coloquei várias coisas aqui nele, mas você pode fazer bem simples, pode encapar com papel mesmo. Só o fato de mexer, de articular a boca, os bebês curtem muito. Você pode fazer também fantoches de meia, o que a sua criatividade e possibilidade deixar. Então chegamos naquele momento da história onde a mãe do Chapeuzinho Vermelho pede para ela levar uma cesta de doces para a vovozinha. Temos diversas ideias aqui de atividades. As bolinhas, elas são versáteis. Aqui ela pode se transformar em frutas, em limão, maçã, laranja. Se você tiver em casa uma bolsa que esconda o que tem dentro, melhor ainda. A gente pode brincar de surpresa, pode pedir para a criança colocar a mãozinha aqui dentro. E o que será que a Chapeuzinho Vermelho está levando para a vovó? Podemos trabalhar com frutas. Aqui nós podemos trabalhar conceitos de grande, pequeno, médio. As minhas frutas, algumas estão geladinhas e outras não. Podemos trabalhar essa diferença. Trabalhar também o peso. Também podemos trabalhar a quantidade, as cores. Se a sua criança já passou da introdução alimentar, obviamente ela pode experimentar todos esses alimentos. Senão ela só fica na parte tátil mesmo. Aqui também eu tenho uma ideia, se chama cama de gato. Se você ainda não conhece, pode pesquisar na internet que você vai achar vários modelos diferentes. Aqui eu utilizei um escorredor de macarrão e vários elásticos. E aqui dentro a gente coloca vários objetos para a criança tirar aqui de dentro. Os bebês menores gostam muito dessa brincadeira. E, por último, podemos utilizar os brinquedos mesmo que tem em casa. Aqui eu tenho uma tortinha de morango, você pode utilizar qualquer brinquedo que você tiver que sugere a alimentação. E depois de terem brincado bastante com sua cesta, a Chapeuzinho Vermelho vai a caminho da casa da vovó.
E no meio desse caminho, ela encontra um caminho sensorial, que é a nossa próxima atividade. Eu tenho aqui algumas sugestões. Eu tenho uma manta acrílica, tenho aqui também um EVA, que é mais áspero, tenho essa juta e tenho aqui também um tapete. Você pode selecionar vários tipos de tapete com texturas diferentes, tecidos e pode até fazer algumas coisas em casa. A sugestão é, tem casca de ovo em casa sobrando? Coloca dentro de um saquinho, fecha com durex. Você pode utilizar também aquela embalagem que vem do ovo. Tudo que for seguro e tiver texturas diferentes, você pode colocar nesse caminho sensorial. Para bebês bem pequenininhos que ainda não engatinham, você pode colocar ele em cada estação sensorial. Deixá-lo colocar a mãozinha, apertar, colocar o pezinho dele. É importante que todas as crianças estejam descalços para sentir bastante. Coloca o pezinho em cada estação, deixa ele um pouquinho sentir cada textura diferente. Se a sua criança ela já engatinha, você pode colocá-la em posição de engatinhar, escolher algum brinquedo que desperte o interesse dela e ir colocando cada vez mais longe para ela ir se aproximando até esse brinquedo. Assim ela automaticamente vai engatinhar mais e vai passar naturalmente em cada estação sensorial. Se a sua criança ela já anda, ela já fala, é importante você perguntar, se ela estiver aberta a isso, qual é a sensação em cada estação sensorial, como é que é cada tecido. Você também pode ser o exemplo, você passar junto com ela, mexer, olha filha, como é que é áspero, pega, coloca o pezinho, e aí você vai perceber se ela tem algum sentimento de repulsa sobre alguma textura diferente. Essa atividade ela é muito importante. Na nossa infância, a gente tinha muito mais liberdade de brincar na rua, brincar na terra, brincar com lama. As crianças de hoje em dia, nessa geração, já não têm tanta vivência nesse sentido, porque a gente tem uma vida muito moderna, cada vez moramos mais em apartamentos. Você pode utilizar também matinhos, pegar coisas da natureza, coisas que ela não tenha tanto contato, que não faça parte da realidade dela. A sugestão da nossa próxima atividade é com instrumentos musicais. E você pode utilizar com instrumentos que você tem em casa mesmo, de brinquedo, ou então utensílios que você tem em casa. Eu tenho aqui exemplos de tampa de panela, pode utilizar a panela ou pote com colheres, também lata de leite, e aqui eu fiz um chocalho com um copinho, coloquei milho dentro. O importante é que tenha algo que faça som. Na história da Chapeuzinho Vermelho tem duas músicas, a música do lobo e a clássica da Chapeuzinho Vermelho. Então, para ficar mais divertido, mais dinâmico, a gente vai utilizar algum instrumento musical. Você pode separar qualquer coisa que você quiser aí na sua casa para esse momento. A música estimula o desenvolvimento de partes importantes do nosso cérebro. Ela também auxilia no desenvolvimento da audição, da fala e também da memória. E a nossa última sugestão de atividade é para aquele momento ápice, onde a Chapeuzinho Vermelho encontra o lobo mau na casa da vovó disfarçado. Ela então desconfia e faz aquelas perguntas clássicas: por que essa boca tão grande? Por que esse nariz tão grande? Para a gente fixar essa atividade, que não precisa necessariamente ser na hora da história, eu tenho aqui 3 bonecas com tamanhos diferentes. E a gente pode trabalhar isso depois da história, perguntando qual boneca que é maior, qual que é menor, qual a boquinha maior, qual a boquinha menor. Se seu filho ainda não conhece o nome de cada parte do corpo, é uma oportunidade para a gente trabalhar esse conteúdo. É divertido e é dinâmico. E todas as atividades que eu aqui sugeri para você, não precisa necessariamente ter essa quantidade na história que você vai escolher. Eu só quis te dar uma gama maior de sugestões de atividades. Bom, depois de toda essa explicação e de todas essas sugestões, espero que isso tenha facilitado, lhe dado uma gama de ideias e também despertado a sua criatividade e curiosidade para colocar em prática na história.
E agora chegou o grande momento. Eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho aqui no formato do vídeo, né? Como se eu tivesse uma criança assistindo. E eu vou pedir a participação sua e da sua criança. Então é esse momento que você pode pausar o vídeo e pegar alguns elementos, o que você pode inserir que eu sugeri aqui na história da Chapeuzinho Vermelho. Aguardo você para o próximo bloco, que já é a nossa história. Vamos lá? E agora chegou o aguardado momento da nossa contação de histórias. Eu já tô aqui no meu cantinho, todo confortável, cheio das coisas que eu vou precisar. E vocês, já estão preparados aí em casa? Então vamos sentar aí no seu cantinho, confortável, gostoso, pra gente ouvir a história. Mas antes da gente começar, eu preciso avisar que eu vou começar a minha história. No teatro, a gente avisa com 3 sinais. E aqui também não vai ser diferente. A gente vai utilizar os 3 sinais em forma de brincadeira e vocês vão participar aí em casa junto comigo. Quando eu falar primeiro sinal, vocês irão bater uma palma. Quando eu falar segundo sinal, vocês irão bater 2 palmas. E quando eu falar terceiro sinal, vocês irão bater 3 palmas. Então vamos lá? Atenção! Primeiro sinal. Segundo sinal. Terceiro sinal. E começou a história. Era uma vez uma menininha. Essa menininha era muito sapeca. Tem alguma criança sapeca aí na casa de vocês? Ela era muito alegre e também ela gostava muito de brincar. Uma das suas brincadeiras favoritas era brincar com cores. Ela tinha bolinhas coloridas. Você tem bolinhas coloridas aí na sua casa? Ela tinha uma bolinha que ela gostava muito da cor, que era essa daqui. Que cor é essa, gente? Qual o nome dessa cor? Isso mesmo, é verde. O que mais verde você encontra aí na sua casa? Aqui em casa eu tenho um limão que é verde, eu tenho uma blusa que é verde, a minha parede, o meu fundo é verde. Ela também tinha uma bolinha que era essa cor aqui. Qual o nome dessa cor? Azul. O que aí na sua casa tem que é azul? Eu tenho uma meia que é azul, eu tenho uma toalha que é azul. O que aí na sua casa tem que é azul? Tinha também essa bolinha, a bolinha dessa cor. Qual o nome dessa cor? Amarelo. Aqui em casa tem frutas amarelas. Tem o pregador de roupa que também é amarelo. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma cortina amarelo. O que mais amarelo tem aí na sua casa? Vamos procurar? Mas a cor preferida dessa menina era essa daqui. Que cor que é essa, gente? Olha, a minha blusa é da mesma cor. É vermelho. O que tem aí de vermelho na sua casa? Aqui em casa, deixa eu ver, tem o tomate, que é vermelho. Maçã também é vermelho. Eu tenho um batom vermelho, um esmalte de passar na unha que é vermelho. O que aí na sua casa também é vermelho? E por isso, essa menina se vestia toda de vermelho, assim como eu. Ela tinha uma blusa que tinha uma toquinha. E essa toquinha ela chamava de chapéu. E por isso todo mundo chamava ela de Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho morava com a sua mãe numa casinha lá do outro lado da floresta. E ali elas eram muito felizes, muito contentes. Elas gostavam de cantar, elas gostavam de brincar. Mas Chapeuzinho Vermelho também tinha uma avó. E essa avó morava lá do outro lado da floresta. Um belo dia, sua mãe preparou uma cesta de frutas deliciosa. Vamos ver o que a sua mãe preparou? Tinha várias frutas diferentes, olha só. Tinha banana, banana é amarela. E tem também manchinhas pretas, marrom, maracujá, amarelinho
Ó, tem um barulhinho dentro dele. Sente o cheiro, ele também é cheiroso. Que tal a gente pegar as frutas em casa e sentir o cheiro delas? Uma delícia. Tinha também mamão. O meu mamão aqui tá bem geladinho. Que era amarelo. Tinha também verde nele. Ele era macio. Tinha também laranja. Eu adoro laranja. Você gosta de laranja? E suco de laranja? Que tal a gente descascar e experimentar as frutas? Essa minha laranja também tinha um pouquinho de amarelo, um pouquinho de verde. E tinha também, olha, manga. Também cheirosa. Eu adoro manga. Essa minha manga tem um pouquinho, olha, de vermelho, amarelo, verde e tá bem geladinha. Ela é macia, ela é fofa. E tinha também melão. Nossa, melão é pesado. Ele é pesado e a fruta, olha, maior de todas. Ele tem a cascadura que faz o barulhinho. E tinha também maçã. Escuta o barulho da maçã. Que é uma delícia. Cheirosa, gostosa. Olha quantas frutas a Chapeuzinho Vermelho ia levar para sua avó. Frutas leves, frutas pesadas, frutas pequenas. A gente pode até contar quantas frutas tem aqui. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frutas. Era bastante coisa, né? Quais dessas frutas você mais gosta? E qual que você ainda não gosta muito? Vamos experimentar? Uma cesta pesada. Então, Chapeuzinho Vermelho pegou a cestinha e a mãe logo falou: leva essa cesta deliciosa lá para casa da sua avó, que mora lá do outro lado da floresta. Mas escute bem, minha filha, não passe pelo caminho da floresta. Passe pelo outro caminho, porque lá na floresta vive o lobo mau. O lobo mau? Ah, eu acho que isso não existe não, né? Me respeite, minha filha. Escute bem o que eu tô falando. Bom, tudo bem. Então ela foi levando a cesta e ela encontrou logo no começo um caminho delicioso, um caminho sensorial. Então lá no começo do caminho, ela encontrou no chão, parecia até nuvens, parecia que ela estava no céu, algo tão macio, gostoso. Ela sentia com as mãos, ela sentia com os pés e ela colocava também no rosto, na bochecha. E ela sentia de diversas formas. Ela podia também cheirar, para ver se tinha algum perfume. Uma delícia. E era tão fofinho, era tão gostoso, e ali ela ficou um tempão. Mas logo atiçou a sua curiosidade o próximo caminho. O próximo caminho era um caminho da cor marrom. Ele era áspero, mas era gostoso de sentir. Ele fazia um barulho diferente. Ele era até fofinho. E ela ficou lá um tempão sentindo esse caminho. Logo em seguida, ela viu que tinha também um outro caminho diferente. Esse caminho tinha um cheiro diferente, uma textura diferente. Ele podia ser gostoso e podia também espetar um pouquinho. E ela ficou lá conhecendo esse caminho, passando as mãos, passando os pés, passando no rosto um tempão. E ali ela se divertiu. E ela ficou tão alegre, tão contente nesse caminho, que ela sentiu uma vontade de cantar. Vamos cantar junto com a gente? A Chapeuzinho Vermelho, ela tem uma música especial, que eu vou ensinar aqui agora para vocês. Vamos lá? Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente,
junto à mamãezinha dormirei contente. Eu fiz uma batida aqui muito simples para ser uma batida também acessível para os nossos bebês. Então, se você tiver algum instrumento aí na sua casa, pode ser um chocalho, um tambor, qualquer coisa que faça barulho, vamos tentar acompanhar o ritmo? E agora a gente vai fazer uma brincadeira muito legal, que é a brincadeira do silêncio. Eu, em certas partes da música, vou bater e vocês vão acompanhando com essa batida e vamos cantar. Quando eu parar, a gente vai esconder os nossos braços e vai ficar em silêncio. E depois eu continuo cantando e vocês continuam também. Vamos lá? É 1, é 2, é 3 e... Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Shhh, silêncio. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Silêncio. Mais à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Muito bem! Então, o Chapeuzinho Vermelho, que estava lá toda contente, cantando, começou a olhar para o lado e viu um caminho diferente. Nesse caminho tinha flores. Olha que flor linda que é essa daqui. Que flor é essa? É um girassol? Ele é amarelo. Que lindo! Ela tinha folhas verdes. Então ela achou muito bonita aquela flor e de repente saiu daquele caminho também uma borboleta voando e ela foi acompanhando o voo dessa borboleta. Ela gostou tanto daquele caminho que ela foi entrando nele e quando de repente ela viu que ela já estava lá no meio da floresta onde a mãe dela falou para ela não entrar. Lá era muito verde, lá tinha muitas árvores, muito matinho, muita coisa gostosa, divertida para colocar a mão, para cheirar, para se olhar. Mas, de repente, ela começou a ouvir alguns sons. O que será que é isso? Outro som. Outro som. E ela começou a ouvir passos fortes. E eles estavam devagar. Mas de repente começou a ficar mais rápido. E cada vez mais forte. Isso foi deixando a Chapeuzinho muito assustada. Quando de repente apareceu o lobo mau! O Chapeuzinho Vermelho ficou assustada, morrendo de medo. Olá! Mas ele não parecia ser tão mau. Ele era até educado. O que você está fazendo aqui? Olá, eu sou a Chapeuzinho Vermelho. Eu vim levar uma cesta de frutas deliciosas para minha avó que mora lá do outro lado da floresta. Sei. Muito legal. Mas por que você não vai por aquele caminho ali? Aquele caminho ali é muito melhor, é muito mais divertido. Sério? Na verdade eu nem deveria estar aqui no meio dessa floresta, eu deveria ter ido pelo outro caminho. Não, vai por mim. Eu conheço essa floresta como a palma da minha mão. Pode ir pelo outro caminho. Se você falou, né? Tá legal, então eu vou indo. Então até mais. Até mais. Chapeuzinho Vermelho foi pelo caminho que o lobo falou. Mas esse caminho era o caminho mais longo. O lobo mau era muito esperto. Ele não quis assustar a Chapeuzinho logo de cara. E mandou ela ir pelo caminho mais longo, mais difícil, para ele chegar mais rápido na casa da vovó. Então ele foi caminhando
E lá ele chegou. Antes de tudo, ele bateu na porta da vovó. Vamos bater junto comigo? Mais uma vez, vamos bater? Mais uma vez. Vovó então escutou. Quem é? Eu sou amigo da Chapeuzinho Vermelho. Amigo da Chapeuzinho Vermelho? Pode entrar. Ela já está para chegar. O lobo mau, que não era bobo nem nada, começou a brincar de pique-esconde junto com a vovozinha. A vovozinha adorava essa brincadeira, então ela começou a se esconder. Vamos achar a vovozinha? Se escondeu. Aonde que tá a vovozinha? Achou! Mais uma vez, aonde que tá a vovozinha? Achou! Você tem algum tecido aí na sua casa? Vamos esconder, brincar de esconder? Aonde que eu tô? Achou! Mais uma vez! Aonde que eu tô? Achou! Eles se divertiram muito e brincaram muito com isso. O lobo, que não era bobo nem nada, pediu para ela se esconder em outro lugar. A vovozinha foi se esconder lá no armário e lá o lobo a trancou. E ainda por cima, se vestiu de vovó. Olha só, colocou o óculos da vovó, colocou a peruca igualzinho o cabelo da vovó e lá ele ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho, que enfim conseguiu chegar depois de um longo caminho. Cansada, com uma cesta gigante, muito pesada, lá na casa da vovó. E quando ela chegou lá, ela bateu também na porta. Vamos bater junto comigo? Mais uma vez. E o lobo foi atender. E ele, que não sabia imitar muito vovó, ele fez uma vozinha muito mentirosa. Quem é? Sou eu, vovó, sou o Chapeuzinho Vermelho. Ela achou muito estranha aquela voz. Minha netinha pode entrar. E então ela entrou. Mas quando ela entrou e se deparou com uma vovó toda esquisita, toda peluda, e tudo nessa vovó era muito grande. Presta atenção no tamanho da sua boquinha e o tamanho da boca da sua mãe, do seu pai. Presta atenção no tamanho do seu nariz e o tamanho do nariz da sua mãe, do seu pai. Que tal a gente agora comparar o tamanho da sua mão e o tamanho da mão da sua mãe ou do seu pai? Viu? A Chapeuzinho era muito menor. A da vovó também era menor. Só que o do lobo mau era muito, muito grande. Você sabe onde que fica as partes do seu corpo que eu vou falar agora? Coloque a sua mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua bochecha. Coloque a mão no seu queixo. Você sabe onde que fica o queixo? Fica aqui, debaixo da boca. E a gente pode brincar com essa brincadeira um tempão se você gostar. Então, Chapeuzinho Vermelho fez umas perguntinhas para o lobo mau. Vovó, por que essa orelha tão grande? Para que serve o ouvido, gente? Pra te ouvir melhor. Eu adoro ouvir também música. Eu adoro ouvir uma piada. Tá, entendi. Ô vovó, mas por que esses olhos tão grandes? Apesar de eu usar óculos, né? É pra te enxergar melhor. É também pra ver desenho animado, que eu adoro. E por que esse nariz tão grande? É pra eu sentir o perfume que você passa, pra eu sentir o perfume do shampoo, do sabonete, das frutas, da comida. Sim, entendi. E vovó, por que essa boca tão grande? Essa boca é pra te comer! Chapeuzinho Vermelho, então, que tinha dúvidas, agora tem certeza que aquela não era sua avó, que era o lobo mau. Então ela começou a gritar.
Aí, correr pela casa. O lobo mau corria atrás da Chapeuzinho Vermelho. A gente pode também brincar de pique-pega agora nesse momento. Se você quiser correr pela casa, pode correr. Então, Chapeuzinho Vermelho começou a correr do lobo mau. O lobo mau corria atrás da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho corria do lobo mau. E o lobo mau corria atrás da Chapeuzinho Vermelho. Quando, de repente, estava lá um lenhador que foi na floresta colher alguns tocos de árvores para fazer a sua lenha e escutou aquela gritaria, aquela barulhada lá na casa da vovó. Foi correndo ver o que estava acontecendo e viu aquela menina correndo do lobo mau correndo atrás daquela menina. Então ele pulou lá dentro pela janela, salvou a Chapeuzinho Vermelho. Mas o lobo explicou que não era nada daquilo. O lobo, ele estava brincando com ele, estava brincando de pique-pega. Chapeuzinho, então, percebeu. Mas só que ela perguntou, então cadê a minha vovó? O que você fez com a minha vovó? Quando, de repente, quem que saiu lá do armário? A vovozinha, que confirmou toda a história. Então, na verdade, eles não ficaram com raiva do outro, entenderam que o lobo não era um lobo assim tão mau, que na verdade ele só queria brincar com eles. Então o que eles ficaram fazendo a tarde toda? Eles ficaram brincando e viveram felizes para sempre. Sempre quando a gente acaba com uma história, a gente bate palmas. Vamos lá? Então, curtiu a nossa história? Espero que tenha sido divertido para você, assim como foi divertido aqui para mim também. E assim como a gente fez com a história da Chapeuzinho Vermelho, você pode criar em cima de qualquer história que você quiser. Por que não pegar os livros que você já tem em casa e aproveitar essas histórias? Depois de você já ler bastante, histórias que sejam do seu gosto e do gosto da criança, e a história já estiver familiarizada, você pode criar em cima, inserir as atividades lúdicas, sempre de uma forma leve e divertida. A nossa oficina termina por aqui, espero que tenha sido proveitoso para você e também que você tenha bem claro que o nosso objetivo aqui, além do desenvolvimento e além também de uma forma diferente de contar histórias, que esse seja um momento de afeto, de aproximação, aquele momento que vai ficar guardadinho nas lembranças do seu filho e o seu também. Muito obrigada, gostaria de agradecer ao Sesc Convida. Um grande beijo e até a próxima!